Vejamos como no Excel usar o teste T para comparar duas amostras. Imaginemos agora que temos duas amostras não emparelhadas, ou seja, imaginemos o seguinte caso. Imaginemos, por exemplo, que queremos estudar o efeito no peso do leite nas crianças. Imaginemos que foram selecionadas dois grupos de crianças, um grupo de 10 crianças onde foi administrado leite meio gordo e foram pesadas. E outro grupo de 10 crianças onde foram administradas com leite magro e foram pesadas. Vamos agora comparar se de facto existe ou não alguma relação entre o peso das crianças que são alimentadas com leite gordo e das crianças que são alimentadas com leite magro. Ou seja, vamos comparar o que se passa com a diferença entre as médias do peso de cada um destes grupos de crianças. Para tal, vamos então introduzir aqui um teste T de Student, para amostras, para duas amostras. Ou seja, dados, análise de dados, e agora vamos escolher um teste T para duas amostras. E temos, reparem, dois tipos de teste T para duas amostras. Temos um chamado com variâncias iguais e outro com variâncias desiguais. Ou seja, podemos usar um ou outro dependendo do nosso conhecimento teórico sobre o que se passa com a variância da população. Ou seja, se nós supusermos que a nossa população tem variâncias iguais, devemos usar a definição de teste T de duas amostras com variâncias iguais, ou então, se de facto as nossas populações têm variâncias desiguais, usar nem mais nem menos do que o teste T, duas amostras com variâncias desiguais. Vamos, neste caso, supor que, de facto, estamos perante amostras provenientes de populações com variâncias iguais e vamos fazer OK. O intervalo da primeira variável, aqui está ele. O intervalo para a segunda variável, aqui estão os dados. E agora, qual a hipótese para a diferença das médias? Se nós estamos a estudar a igualdade de diferença das médias, hipótese H0 será hipótese para a diferença das médias 0. Os nossos dados contêm rótulos, aqui está. O nosso erro, o nosso chamado alfa, o nível de significância, vamos deixar estar em 5%, valor normalmente por defeito, e intervalo de saída. Vamos então selecionar o nosso intervalo de saída e imprimir a tecla OK. Aqui temos então os nossos resultados, ou seja, nem mais nem menos do que a informação relativamente à média, para cada um destes casos. Reparem a média do peso das crianças que foram alimentadas com leite meio gordo e com leite magro. As variâncias de cada uma das amostras, tamanho da nossa amostra, a variância do conjunto das duas amostras e a nossa hipótese principal, ou seja, a diferença das médias igual a 0. Os graus de liberdade, que normalmente são N1 mais N2 menos 2, 10 mais 10 dá 20 menos 2, 18. O valor da estatística do teste, e aqui está ele, 0.25. Então agora vamos ver o que é que nós pretendemos, se é um teste unilateral, se é um teste bilateral, ou seja, bicaudal. Ora bem, temos aqui dois gráficos de suporte que nos podem ajudar na decisão, ou seja, valor de P para um teste unicaudal, ou seja, estamos a falar de um teste deste tipo, em que de facto temos aqui o nosso limite na região de rejeição, só região de rejeição à direita deste valor, tudo o resto será a região de aceitação, ou seja, 5% de erro nesta zona, 95% nesta zona que aqui se encontra. Ora bem, vamos comparar para o teste unilateral e analisar usando o valor de P. Ora bem, nós sabemos que o valor P, o valor de prova, é nem mais nem menos um valor que varia entre 0 e 1. Valores próximos de 0 dá rejeição, valores próximos de 1 dá aceitação. Ou seja, comparamos o nosso valor de P com o nosso grau ou nível de significância.
Se o nosso valor P for superior ao nosso nível de significância, nós devemos aceitar H0. Se for inferior, devemos rejeitar. Ou seja, 0.4. Se repararem, o valor 0.4 é superior ao nosso erro, que era 0.05, ou seja, significa que nós devemos de aceitar. Ou então podemos, de verificar isso através do nosso valor T crítico, ou seja, o valor T crítico para um teste unicaudal era 1.73. 1.73 é nem mais nem menos do que este limite aqui da nossa região de rejeição e de aceitação. Reparem 1.73. O nosso valor de estatística, que foi nem mais nem menos que 0.25, reparem 0.25 é um valor que se encontra à esquerda, ou seja, na zona de aceitação, na zona que está a ver. Vejamos agora com o teste bilateral. Vamos olhar para o valor de prova. 0.8, reparem, 0.8 é um valor muito próximo de 1, ou seja, significa que devemos de aceitar. Reparem, estamos a falar de um teste bicaudal, ou seja, um teste deste género, em que temos dois limites para a região de rejeição. Rejeitamos se for à direita deste valor ou à esquerda deste valor. Este valor é o valor correspondente ao T crítico, 2.10. Portanto, este limite superior será 2.10, o limite inferior será menos 2.10. Rejeitamos se estiver na zona a vermelho, quer à esquerda, quer à direita, aceitamos na zona a verde. Então, comparemos agora o nosso valor estatístico, 0.25. 0.25, reparem, estaria nesta zona, porque 2.10 é este valor, menos 2.10 é este valor, ou seja, devemos aceitar a nossa hipótese H0. Ou seja, não há, de facto, diferença de peso entre as duas amostras.